Fala galera do Vascão, bora reagir a mais um vídeo top aqui do nosso canal ESPN analisando essa vitória do Vasco nos pênaltis. Mata-mata é aquilo, o importante é se classificar. Não importa se foi nos pênaltis, se foi no empate. O negócio é que o Vasco está na semifinal da Copa do Brasil e espera hoje o seu rival entre Atlético Mineiro e São Paulo. Será que o Vascão consegue levantar mais uma taça de Copa do Brasil, galera? Vamos ficar no aguardo, né? Amassa o dedão no like se ainda não é inscrito, botão aí abaixo escrito inscreva-se e vamos juntos ver mais esse vídeo. Como disse ali o Paiva, né? O Jardim acabou pegando um. Acho que ali, né, pesou a experiência do Léo Jardim contra a juventude do Mikael, que é um bom goleiro, mostrou isso outro dia contra o Palmeiras, mas nos pênaltis não se mostrou pronto. E aí, essa comemoração impressionante, né, Abel? Lá em São Januário, né? Na rua. Passa ali, que antigamente se chamava General Almeida de Moura, acho que agora se chama Roberto Dinamite, inclusive, essa rua. Acho que mudou o nome. Com um telão ali, a galera comemorando. É impressionante o momento que vive o Vasco, que vive a sua torcida, um renascimento assim improvável, algo... Outro dia eu usei essa expressão, mas as pessoas não gostam, mas quase que um milagre, né? Mas é óbvio que é um milagre a partir de um trabalho que está sendo feito com qualidade pela diretoria e pela comissão técnica, que transborda em campo através dos jogadores. É impressionante. Estou vendo aqui 25 finalizações do Atlético Paranaense contra 8 do Vasco. Das 25 finalizações, 8 no gol. Tem a ver com o que você estava dizendo. É um bombardeio. E das 25, 17 no segundo tempo. É. Então, mostra como o Atlético soube aproveitar para ter volume, não aproveitar em vantagem em fazer gol, mas teve volume depois da expulsão. E assim, é surreal a temporada mesmo do Vasco, porque você olha para um time que passou pelo que passou na última temporada, tem a perspectiva de melhora. Com Ramon Dias, com o Verratti desde o começo da temporada. Não, acontece tudo problemático. Você tem a crise com a 777 da forma como foi. Você tem a pior goleada sofrida na história do Clássico para o Flamengo, um técnico passando por 4 jogos. E aí a gente fala desse mesmo time, olha agora, ele muito provavelmente... Muito talvez não, mas provavelmente vai ter calendário internacional na próxima temporada, pelo menos sul-americana. É difícil imaginar o Vasco não jogando uma sul-americana. Provavelmente a gente não vai estar discutindo na reta final dele em situação de rebaixamento. Assim, você pensar em poucos meses por tudo que aconteceu, que a gente falou de 777, de goleada para o Flamengo, trocas de técnico. E com possibilidade real de título da Copa do Brasil. Não dá para descartar isso. Que o Vasco já eliminou... A essa altura não dá para duvidar de Nem um absolutamente pouco. nada. Nem um pouco. Porque ele é mata-mata também. E ainda ele tirou 2 times que, mais do que bem, com bons trabalhos, mas que têm feito grandes campanhas em mata-mata. Fortaleza, atual vice-campeão da Sul-Americana, e o Atlético Paranaense, ganhando Copa do Brasil, ganhando Copa Sul-Americana. Então, assim, a virada de chave é algo espetacular. Não dá para a gente endeusar a gestão, porque por tudo que aconteceu. A forma atribulada, como foi a temporada do Vasco, mas isso não impede de você elogiar o trabalho do Pedrinho, que acho que é uma figura central para o Vasco estar vivendo isso. Quando eu digo gestão, porque a questão da 777, a saída, isso acontece tudo no meio da temporada. Então, você não está falando de um trabalho de longo prazo que está acontecendo, mas o Pedrinho chega, eu acho que ele dá uma identidade muito forte, porque além de todos os problemas da gestão anterior em relação a 777, você tinha um distanciamento muito grande do futebol, da identidade do Vasco, do torcedor. Acho que tinha muito isso. E aí não é só a questão de ser alguém de fora. As decisões eram tomadas em Miami. Exatamente. É isso, né? E aí você pode até... Longe da realidade do dia a dia. Exatamente. E aí você pode comparar com outros gestores, com outros clubes que têm SAF. E a do Vasco era mais desastrada e a mais distante. Então nessa figura... E mais burocrática de todas. Exatamente. Então você tem um Vasco que criou uma identidade muito grande com o Pedrinho. O trabalho do Paiva é espetacular, assim, porque você olha o que está fazendo no Campeonato Brasileiro dentro das possibilidades que tem o elenco. Para mim, o Vasco é o que mais um dos que mais está entregando. A gente pode falar do Cruzeiro na época do Seabra, antes dos reforços. Agora, acho que com a chegada do mercado acaba diminuindo um pouco esse aspecto. Então, você está falando de um Vasco
que tinha tudo para dar errado essa temporada, tendo em vista o que aconteceu, e ele provavelmente joga competição internacional na próxima temporada, já faz sua melhor Copa do Brasil em 13 anos, sem falar nos tabus que caíram, e com possibilidade de título. Acho que, como a gente falou, não dá para descartar isso. Então, é algo espetacular. E ontem é mata-mata. Assim, se tem uma expulsão, você pode falar se o Vasco poderia ter sido um pouquinho mais agressivo ali, mas não tinha muito mais o que fazer. Acho que não dá para exigir muito mais do que o Vasco fez em segurar a vantagem e teve muita competência. E acho que a grande marca do trabalho do Vasco do Paiva é a personalidade, é a dedicação desse time. E isso foi, para mim, demonstrado da melhor forma ontem. Semifinalista de Copa do Brasil e 9º colocado no Campeonato Brasileiro com jogo a menos, o Vasco. Já tem 34 pontos e conta com essa dupla, essa jogada aí, como destacou agora há pouco o Eugênio, do Piton, cruzando, explorando a boa bola aérea do Verratti. Olha aí a parceria na tela do F360. Mapa de passes de Lucas Piton para Pablo Pirata Verratti em 2024, sem contar... bola. E o Verratti sabe que pode esperar algo bom, porque vai vir um cruzamento para ele, ele só tem que aproveitar. Eu lembro que o Dodô da Colina estava empolgadíssimo, falando que talvez o Verratti seja o melhor cabeceador do mundo. Aí, ele é um cara que, quando a bola vai na área, ele dificilmente vai ter dificuldade para disputar com os zagueiros. Ele vai gerar dificuldade nos zagueiros. Os meninos falavam do Pedrinho, e de fato o Pedrinho chega para mudar uma mentalidade. Eu lembro que no começo dessa confusão da 777, eu perguntei aqui no F360 quem comandava o Vasco. Muita gente fez um corte, muita gente foi lá e falou: ué, é burra, não sabe que a 777 é a dona do Vasco? Quando eu falo de comando, eu falo disso, do cara, da pessoa, né? De quem você vai se dirigir, a quem você vai se dirigir. Antes era Miami, você tinha que passar por uma carga de filtros ali até chegar em realmente quem mandava. Hoje, os jogadores, a comissão técnica, os departamentos sabem exatamente a quem devem responder. E essa mentalidade do Pedrinho de entender o que é o Vasco, a necessidade do Vasco, o que precisa, mesmo diante de tanta dificuldade, acho que muda um pouco essa mentalidade. Diferente do Campeonato Brasileiro, o campeonato que tem disputa de mata-mata é sujeito a isso. Nem sempre o time que joga melhor e que consegue o resultado é o que vai se classificar. Isso aconteceu. Então, o Vasco consegue uma classificação importante. Para os cofres do clube é importantíssimo, pensando na questão financeira, mas pensando principalmente em não gerar aquela mesma expectativa ruim que os torcedores tinham na temporada passada. Mais uma vez brigando para não cair. Mais uma vez um time sem alma. O time teve muita dificuldade de marcação. Primeiro tempo, muita dificuldade de encaixar ali o sistema de meio de campo, dando muito espaço para o Atlético Paranaense avançar ali com intensidade, mas conseguiu resistir. Mesmo com alguns desequilíbrios no time, o Vasco consegue a classificação muito em função do seu grande goleiro. Tem um grande goleiro e um bom time começa através do seu goleiro. Terceira vez seguida que jogam Atlético Paranaense e Vasco. Terceira vez seguida que o Atlético Paranaense sai na frente. Começa com alegria, leva esperança para o seu torcedor e termina decepcionado. Um jogo pelo Brasileiro e dois pela Copa do Brasil. Ontem não teve a virada, exatamente a virada no placar durante o jogo. Mas teve a classificação no final, que soa como, que traz a mesma sensação, claro, de virada. E ontem não teve exatamente uma mexida do Paiva que a gente pudesse dizer, como ele fez nos jogos anteriores, que mudou o panorama. Ontem ele fez o básico, que é perder um jogador, você recompõe ali o lado, então ele tira o Payet para fechar o lado direito, que é onde estava jogando o Ryan, coloca o Emerson Rivaldo ali e deixa o Verratti na frente. Depois, é claro, ao longo do segundo tempo, ele vai fazendo as mudanças que são em função do desgaste físico dos jogadores, que é natural. Mas, em termos de estrutura tática, o Vasco fez o básico que normalmente os times fazem quando tem um jogador a menos. 4-4-1. 2 linhas de 4 e um jogador na frente. A verdade é que, no segundo tempo, sofreu muito. Sofreu muito e não teria sido surpresa nenhuma se tivesse levado mais um ou até 2 gols do Atlético Paranaense. Eu estava olhando a estatística do jogo,
aquela, Abel, que a gente explicava aqui outro dia dos gols esperados, né? Foram 3 gols esperados para o Atlético Paranaense, contra 0,58, acho que é isso, do Vasco. Então, o Atlético não conseguiu alcançar pelo menos mais um gol que teria sido esperado pela estatística para o jogo de ontem. E não dá nem para dizer que durante o jogo isso foi tanto mérito assim do Vasco, nem do Léo Jardim, que participou, foi importante, mas não fez assim defesas portentosas. O Mikael fez uma antes do gol do Verratti espetacular, né? Sim. Uma bobeada do Kaique ali na saída. Mas o fato é que manteve o resultado de 2-1 até o final. Acho que as mexidas do Atlético, pelo contrário, pioraram um pouco o Atlético, né? A saída do Zapelli foi muito sentida, um jogador que estava muito bem na partida. Nada contra o menino que entrou no lugar dele, o João Cruz, que até bateu muito bem o pênalti. Muito bom. Bom jogador. Foi bem também nos amistosos da seleção sub-20. Bom jogador. Ele já tinha ido bem contra o Vasco num desses jogos anteriores, acho que foi no jogo do Brasileiro. Mas é que o Zapelli estava dando uma movimentação, uma capacidade de criação ali muito grande. Só que o Vasco conseguiu, né? O resultado está aí, está classificado, é o que importa no final das contas. E é o que faz a gente olhar para a Copa do Brasil e dizer, olha, se chegou até aqui, não dá para duvidar de mais nada. Não dá para duvidar de que esse time vai pegar o Atlético ou o São Paulo. É jogo de igual para igual. Sim. Pelo momento. E Flamengo ou Corinthians ou Bahia? O Vasco é um exagero, é errado dizer que seria um azarão nas semifinais? Olha, se a gente olhar o histórico, né, se a gente pensar no início da competição, a gente pode dizer isso. Agora, a gente olha o momento de cada time, eu acho que junto com o Corinthians, são os times que chegam mais animados para essa... Independente de quem passar hoje, tá? Por exemplo, se passar o Bahia, talvez seja um momento de muita empolgação do Bahia, mas pelo histórico do clube no extracampo, de superação do Vasco, e que é algo que está parecido com o que tem acontecido com o Corinthians nas últimas semanas, de tirar forças de onde não tem para buscar se reconstruir, eu acho que chega, no motivacional, acho que o Vasco chega mais forte do que os outros. Uhum. Mas claro que a gente vai olhar para o campo, os outros são mais fortes que o Vasco. Então, isso pesa, sabe? O time que está na crescente, que pegou o elevador e está subindo, é diferente daquele que está ali, já estagnado lá em cima, mais acostumado. E, por exemplo, o Flamengo tem outras competições, né? O Atlético e o São Paulo também têm Libertadores, então, disputando outras frentes. O Vasco vai estar olhando para essa Copa do Brasil agora como um pote de ouro no fim do arco-íris. Não dá para duvidar de nada, não, Abel, sinceramente. É muito legal a festa no vestiário, né? Que a gente estava vendo agora há pouco, ter que comemorar mesmo. E eu estava me lembrando, porque acho que foi o André que falou sobre o 6-1, que é muito marcante, ainda mais para o rival como o Flamengo. Mas foram 2 goleadas, assim, muito dolorosas para o torcedor do Vasco. Criciúma também. Aquela do Criciúma, de 4-0. E que a queda do... Que acabou causando, né? Terminando com a queda do Ramon Dias. Também foi muito pesado, né? Você levar de 4 do Criciúma em casa e tal, com todo o respeito ao Criciúma. Não é um resultado normal. Então foram 2 goleadas. Interessante, mas momento que quando passou o Pacheco, né? O Álvaro Pacheco. Álvaro Pacheco. E o torcedor do Vasco estava com o coração apertado, pensando: vamos para mais um ano só de sofrimento, de dor e de luta contra o rebaixamento. Não é o que acontece agora. Por isso que eu fiz questão de estar aqui a administração do Pedrinho. Porque aquele momento era justamente o momento de transição da 777 para o clube associativo, na figura do Pedrinho, reassumindo o comando do futebol. Né? Na goleada para o Criciúma, acho que ainda era a gestão 777. Na goleada para o Flamengo, já era o Pedrinho. Mas aquela goleada era o primeiro jogo do Álvaro Pacheco. Foi a estreia dele, ele que tinha sido contratado pela 777. Sim. O Pedrinho assumiu entre a contratação do Álvaro Pacheco e a estreia dele contra o Flamengo, que foi aquele desastre de proporções históricas. E aí ele percebe rapidamente, em apenas 4 jogos, que não dava para ser o Álvaro Pacheco. Ele faz a troca, uma troca polêmica. Como assim? Vai tirar o técnico
com apenas 4 jogos, ele identifica que não vai funcionar aquilo, aí ele de fato, ele entra em campo e fala, eu sou o presidente e agora sou eu que mando. Agora a gestão é minha. E aí ele dá a oportunidade ao Paiva, que já tinha sido interino, e a partir daí a coisa anda. Né? Traz o Felipe Maestro também, que é o parceiro de vida dele. Né? O Felipe Maestro é o cara que faz toda a categoria de base junto com o Pedrinho, desde o futsal no Vasco. Eles sobem juntos. É isso que eu ia falar. Eles sobem juntos na mesma época, 97, 98. Fazem a dupla de lado esquerdo ali muitas vezes, né? São 2 canhotos. O Felipe mais recuado como lateral e o Pedrinho como meia ofensivo. Depois o Pedrinho se machuca, mas assim, é uma amizade muito grande. Ele traz o Felipe junto ali para fazer parte do ambiente e as coisas passam a funcionar. Então, a gente pode estabelecer uma relação de causa e efeito. A partir do momento que ele assume o controle, e é claro, a gente nunca vai tirar a importância do Paiva nisso, porque é ele quem está dirigindo o time e tem feito um trabalho que a gente vê em campo muito, muito latente, sabe? É um time mais organizado, é um time muito aguerrido, mas eu acho que, acima de tudo, passa por um time que está com uma cabeça boa. Apesar dos problemas econômicos que o Vasco tem, a cabeça boa, eu acredito ao que vem de cima. Ao que parece uma estrutura saudável de trabalho. Apesar do desfalque de Felipe Coutinho. Que ainda não jogou, não chega né? a ser desfalque, porque, como eu disse aqui, acabou de dizer, Não jogou. a Natália, ele não chegou de fato É um a desfalque. Poucos estrear. minutos, Para né? quem Pelo foi Vasco. contratado, recebido da forma que foi, merecidamente, porque é um jogador, uma cria, né, de São Januário. Não contar com ele, eu vejo como um desfalque. Um assim, desfalque no coração da torcida. com certeza, até porque se pela depositava... expectativa, né? Exato, porque o time melhorou o quê? É organizado, bem combativo, mas falta ainda aquele refino técnico. Então, assim, tudo se encaixava para o Felipe Coutinho ser esse protagonista, mas, de fato, não é um desfalque propriamente dito. Porque a gente... Que o Paiva não tem conseguido dar, né? Esse Exato. refino Embora ele técnico esteja nessa num temporada. momento de crescimento da temporada, mas, de fato, é isso. Não brilha. Não brilha. Temporada passada, acho que até pela necessidade, o brilho dele ou a falta do restante se sobressaiu. E assim, enquanto o Eugênio falava, eu ficava pensando, né, dessa coisa do Vasco, do trabalho atribulado, da gestão por tudo que aconteceu, e vem o coração, esse momento, e as coisas dão certo. E a gente pode olhar para a ótica do Atlético Paranaense e ver o oposto. Porque, assim, é um time, trabalho já de anos, né? Muito bem estruturado, um time que criou condições, mas... É isso aí, galera. 3 viradas consecutivas para cima do Atlético Paranaense. Foi uma virada porque o Vasco foi quem saiu classificado. Não foi uma virada nos 90 minutos, mas, querendo ou não, foi uma virada. E o Atlético Paranaense na Arena da Baixada é difícil de se enfrentar. É um time muito complicado, independente da fase, do momento que esteja passando, né? O torcedor vascaíno viu no jogo de ontem, foi um amasso dos caras, né? Depois que o Vasco perdeu um jogador, poderia ter sido um jogo mais equilibrado, mas com 1 a menos o Vasco foi amassado, conseguiu um golzinho, levou o jogo para os pênaltis, converteu as 5 cobranças, que é algo muito difícil mesmo. Méritos do Vasco, né? O Atlético Paranaense também teve mérito, errou apenas uma cobrança, é difícil também. E o goleirão do Vasco que pegou, né? Mérito mais ainda dele, que pegou uma cobrança de pênalti. Agora é se preparar para o próximo jogo contra o Flamengo no Maracanã. O Flamengo já está desfalcado, né? Vai estar mais desfalcado ainda, porque após esse jogo já tem um jogo de Libertadores. Vai ter que viajar, se eu não me engano. Então o Vasco tem chance, tem condição de vencer o Flamengo no Maracanã e fazer uma festa maior ainda, né? Porque há muito tempo o Vasco não vence o Flamengo no Maracanã. O Vasco venceu o Flamengo, né?
ano passado. Foi no Maracanã, eu não lembro onde que foi, ou foi esse ano. Não tô lembrado. Sei que o Vasco venceu o Flamengo. Não sei se foi no Carioca ou se foi no Campeonato Brasileiro. Mas teve uma vitória do Vasco para cima do Flamengo. Se vencer o Flamengo no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro, após ter sido goleado do jeito que foi, vai ser algo gigantesco, né, galera? Vamos ficando por aqui, não saia sem amassar o dedão no like, se ainda não é inscrito, dá essa força, dá essa moral pra gente, se inscreva no canal e até um próximo vídeo. Valeu!